Me diz uma coisa, você sabe quais são os 3 tipos de escritas que as pessoas mais leem? Pois é, seja bem-vindo ao canal Café de Escritor e nesse vídeo eu vou te mostrar justamente quais são esses 3 tipos de escritas que mais conectam com as pessoas. Você acha que tem muito livro por aí, muitos autores, muitos gêneros, às vezes a gente fica confuso, então é importante você saber o que é que conecta, como é que você faz que a sua escrita seja lida e seja querida e cada vez o seu leitor queira mais. Então vem comigo que eu vou falar sobre esses 3 assuntos agora. A primeira coisa a lembrar a todos nós que escrevemos é que essa não é uma luta contra o leitor. Pelo contrário, da mesma forma que você quer escrever aquilo que você sente que deve dizer, de alguma forma isso tem que ressoar, tem que fazer sentido para o seu leitor. Então é um conjunto, né, que vai se ajeitando, que vai se conectando, são de um lado o escritor, do outro lado o leitor, e você precisa achar a melhor forma de passar esse seu conteúdo para ele. É verdade, tem alguns conteúdos que conectam muito com o leitor. Muita gente quer ler, muita gente está esperando por conteúdos assim. Então cabe a você encontrar quais são e de que forma você vai passá-los e que forma você vai fazer isso conectar com o seu leitor. É importante ainda dizer que você tem que ser autêntico, você tem que ser único, você tem que ser sincero para que as pessoas vejam o valor que você tem para passar para elas. Bom, eu sou Sandro Bier, sou editor há mais de 20 anos, sou autor do livro O Alívio das Palavras e tenho ajudado pessoas a escrever, a publicar nesses anos todos e tenho aprendido muito com as necessidades tanto dos autores quanto dos leitores. Então vamos lá que eu vou te mostrar quais são os 3 tipos de escrita que mais conectam com o leitor. E o primeiro tipo de escrita é o de entretenimento, é aquele que entretém, que auxilia as pessoas a ter um alívio, digamos assim, né, da vida cotidiana. A vida já é difícil, as pessoas têm muitas dificuldades, elas têm os seus problemas, cada um tem as suas questões e a leitura ela ajuda você a entrar num outro mundo, a fazer coisas que normalmente você não faria, a viajar, né, em vários sentidos, viajar por mundos e situações que você normalmente não iria. Então, o entretenimento, ele carrega as pessoas, ele traz um outro mundo, outras possibilidades. Pessoas que leem bastante e conseguem entrar dentro daquilo que está lendo, elas simplesmente, literalmente elas viajam, elas vão para outros lugares que não estariam. Então, o entretenimento é extremamente importante e as pessoas buscam muito por isso. E tem algumas formas que você pode utilizar o entretenimento. Vou te passar 3 aqui. A primeira delas você pode entreter contando boas histórias. São aquelas, como eu comentei, que fazem você viajar, que fazem você não querer largar aquele livro. Você começa a ler e precisa mais. Eu tenho conhecimento de algumas pessoas que falam assim, olha, eu só leio o livro grande, porque eu quero entrar na história, eu quero me demorar lá dentro. E quando a história acaba, eu sinto um vazio, eu preciso mais, eu preciso continuar, e aí eu preciso ler uma trilogia, assim por diante. Então, já outros preferem ler histórias curtas, mas a história ela conecta. Eu vou falar mais sobre história depois. O segundo ponto que você pode entreter é fazer as pessoas rirem. A risada, o humor, ele realmente conecta. E é uma das formas mais difíceis de escrita. Então, se você tem facilidade, você consegue escrever com humor, colocar alguma linha de humor dentro da tua escrita, por mais que ela não seja de humor, ou então simplesmente escrever algo que seja que tenha o objetivo de ser engraçado, que traga as pessoas, que faça elas rir, excelente, isso vai conectar muito com as pessoas. E o terceiro ponto escreva coisas que as pessoas normalmente não diriam. As pessoas você talvez precise de coragem para abordar coisas que são de entretenimento, mas que normalmente não é dito por aí. Claro, tem toda uma política, né? Hoje em dia você não pode dizer qualquer coisa, mas
tem coisas que sim podem ser colocadas à luz, digamos assim, e vão conectar as pessoas, elas vão se sentir representadas, não sei, vai depender muito do assunto, mas você pode sim trazer algo que ninguém está abordando e você pode então comentar isso da sua forma e entreter as pessoas dessa maneira. E como que escreve entretenimento? Escrever em todos os gêneros, mas geralmente são os gêneros da ficção. Então vão ser os romances, os contos, os poemas, mas não somente restrito a isso, você pode criar uma escrita totalmente sua, você pode colocar uma coisa lúdica no meio, você pode fazer outras coisas no meio junto com a escrita e assim por diante. Então, não tem regra, gente. As pessoas me perguntam, posso fazer isso? Claro que pode. Você faz e você sustenta isso como sendo seu, é a sua expressão. Então, crie, sabe? Use sua criatividade que vai ter muita coisa. E assim, qual é o público que aceita entretenimento? Do zero ao que tiver. Qualquer público aceita. Então, você pode escrever, claro, você tem que pensar para que público você está escrevendo. Você vai escrever para uma criança de 3 anos, você tem que saber a forma de abordar esse livro, de abordar essa escrita para ela. Vai ser talvez mais imagens do que escrita. Mas você vai dosando isso da forma correta, conforme o seu público. O segundo tipo de escrita que as pessoas mais consomem é aquela que ensina alguma coisa. Livros aqueles como fazer, tutoriais, livros que ensinam qualquer coisa, são campeões de venda. E eles estão principalmente na área de não ficção. Então aquela que vai realmente mostrar alguma coisa, fazer com que a pessoa aprenda alguma coisa. E a verdade as pessoas amam aprender coisas novas. Antigamente, algumas décadas atrás, a gente ficava limitado à escola, aos livros, que estavam lá na prateleira, aquelas coleções para a gente aprender uma coisa nova. Não tinha tanta coisa, televisão talvez. Mas hoje não, hoje a internet revolucionou, a gente pode aprender em todos os lugares. Então, você criar um conteúdo que auxilie as pessoas em alguma coisa, e for bem feito, elas vão amar, elas vão te seguir. Sandro, mas eu não sou formado em nada, eu não sei nada, eu não sou especialista em nada. Aí é que está o pulo do gato. Você não precisa ser um PhD, alguém extremamente qualificado numa área para poder ensinar alguma coisa. Porque o pulo do gato é justamente, você vai pegar um conhecimento que você gosta, que você tem algum conhecimento, mas não precisa saber tudo, e você vai adicionar a sua experiência. A experiência que é o ponto-chave aqui. Claro, você vai fazer pesquisas daquilo que você não sabe daquela área. Por exemplo, você tem que embasar alguma coisa, você vai pesquisar nos autores que já abordaram e vai pegar alguns pontos e vai referenciar, porque senão é plágio, vai referenciar isso, dizendo, olha, fulano disse isso sobre isso também. Então, isso é uma forma de embasar o seu assunto. Mas a sua experiência, como seja boa, seja ruim. Olha, eu tive péssimos, passei por muitas coisas ruins para chegar nesse conhecimento que eu estou te dando aqui, prontinho, para você não passar a mesma coisa que eu. Então, coisas assim, as pessoas amam, elas vão confiar em você. E isso faz toda a diferença. Então, o que é importante? O importante é ser honesto consigo e com o seu leitor. Diga a verdade, não invente, não crie uma persona que não existe. Então, diga a verdade. E as pessoas vão te agradecer, elas vão te seguir por você ser humano, humana, de mostrar a realidade e não simplesmente uma coisa plastificada. E outra coisa importantíssima, ensine em um tom de amizade, um tom bom, não dê sermões, não fique pregando coisas na cabeça das pessoas, elas não gostam, elas vão começar a ler e vão pôr de lado porque elas não gostam dessa forma. E o terceiro tipo de escrita é a inspiração. As pessoas amam se sentir inspiradas. E como eu falei antes, o mundo está cheio de dificuldades e problemas e isso e aquilo. E a inspiração muitas vezes vai pelo ralo abaixo. Então é necessário que alguém venha e diga, olha, você pode, você consegue, a vida é isso, a vida é aquilo e assim por diante. Você pode ser uma luz que aquece os corações das pessoas. É isso aí.
é a mais pura verdade. A gente tem o poder de melhorar a vida das pessoas, de trazer esperança onde não há, de fazer com que elas saiam de um estado e comecem a pensar de uma forma diferente. Então você não imagina o poder que você tem sobre as pessoas. E claro, você vai usar isso com sabedoria, né? Vai voltando ao ponto anterior, se você for ensinar alguma coisa, você também vai inspirar e ensinar da forma correta aquilo que realmente vale a pena. Então, esses são os 3 tipos de escrita que as pessoas mais consomem, que é o de entretenimento, que é o de ensino e que é o de inspiração. Se você escrever sobre um desses 3, ou até mesmo combinado, você vai com certeza ter um texto muito bom, as pessoas vão querer ler. E tem um elemento que é comum a todos eles e que você precisa dominar se você quer ser bem-sucedido nessas escritas, que é aprender a contar histórias. As histórias têm o poder de levar qualquer coisa para qualquer pessoa, desde que você saiba contar uma boa história. E eu tenho defendido aqui, eu tenho um curso chamado Como Escrever um Livro de Ficção, do começo ao fim, e ele ensina justamente isso, que você saiba quais são as partes da história, como dividi-la, como apresentá-la, quando vai isso, quando vai aquilo, para que você não faça uma salada na hora de contar uma história. Eu já peguei histórias, quando fiz leitura crítica e trabalhei em alguns textos com edição, que era uma bagunça, a parte, sabe, de trás estava na frente, depois um elemento aparecia de novo, daí sumia do nada, então isso não pode acontecer, você tem que aprender a contar bem as histórias para poder levar tudo isso dessas escritas, essas possibilidades de escrita para o seu leitor. Então, está aqui embaixo, abaixo do vídeo, o link para o meu curso e vai te ajudar e muito a escrever qualquer história. Ah, mas eu vou escrever um livro de não ficção. Acredite, você, para contar a sua experiência, você precisa saber contar a história, mesmo num livro de não ficção. Tenho defendido isso aqui e às vezes as pessoas não ouvem. Mas eu sei que você vai ouvir, você vai entrar aqui embaixo do vídeo e vai acessar o curso, vai te ajudar e muito. E lembrando que aqui no Café do Escritor nós te ajudamos em todos os processos, desde a escrita, com uma mentoria. Se você não sabe escrever, a gente te dá uma mentoria, a gente tem o curso, e tem outros cursos vindo. A gente tem um serviço completo, uma solução completa de publicação que vai te ajudar a criar um livro de qualidade. Então, ó, aqui atrás tem vários livros de qualidade que não fica devendo a nenhuma editora. Vai te dar um plano de publicação e também um plano de distribuição para que você tenha um livro excelente em mãos. Então, veja tudo isso aqui embaixo do vídeo e eu aguardo você no próximo vídeo. Até lá!